Fala galera, olha só, eu falei a você que eu ia mostrar a diferenciação do o, lo e no. Isso daí eu vou deixar para mais, para um tempo daqui a pouco, tá? Ou você quer agora? Porra, Cine, tu falou que ia botar, então coloca agora, vou colocar agora. Pituca, joga uma tela em branco aí rapidinho que eu vou mostrar isso pra galera. Olha aqui, quando eu tenho um verbo, eu tenho uma terminação do verbo. E eu tenho o pronome. Eu disse a vocês que o pronome o, ele sempre vai funcionar como objeto direto. O pronome o e seus derivados. Então aqui, ó, eu vou trabalhar com o que funciona como objeto direto. Então veja bem, quais são as terminações possíveis de um verbo? Ou ele termina por uma vogal e aí o som vocálico. Ou ele termina por uma nasal e o som é nasal. Como assim, Sidney, um som nasal? M, N e til. Ou ele termina pelas letras R, S e Z. O que eu vou fazer agora? Se o som do verbo é vocálico, que tipo de pronome ele vai me pedir? Ele vai me pedir um pronome vocálico. Então, ele vai me pedir um o, um a, os ou as. Se o som do verbo é nasal, M, N ou til, o que ele vai me pedir? Um pronome nasal. Então, no, na, nos, nas. E se a palavra termina com R, S ou Z? Agora eu vou ter um trabalhinho maior. Então, eu vou cortar o R, o S ou o Z e vou acrescentar um L. Aí vai ficar lo, lá, los, las. Faz o seguinte, anota aí no teu caderninho o que está aqui. Anota, dá um pause aí e anota. Anotou? Olha o que eu vou fazer agora contigo. Vou colocar os exemplos. Beleza? Então aqui, ó. Primeira frase que eu vou colocar. Pedro ajudou a moça. Sidney, eu não estou entendendo o porquê de toda essa substituição com pronome. Galera, esses pronomes, eles servem para coesão textual, para evitar repetição. Porque se eu estou falando contigo, na oralidade, na fala, eu posso várias vezes repetir a mesma palavra que eu não vou causar estranheza. Agora, quando eu estou produzindo um texto, se eu ficar repetindo várias vezes a mesma palavra, o que eu vou demonstrar? Pobreza de vocabulário. Então, é para isso que servem esses pronomes. Então, quando eu digo aqui, ó, Pedro ajudou a moça, nesse contexto, quem ajuda, ajuda alguém. Então, funciona como verbo transitivo direto. E a moça, é óbvio, funciona como objeto direto. Aí eu te peço para substituir o termo a moça por um pronome oblíquo equivalente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, Pedro ajudou a. Por que eu sei que é o a e não lá ou na? Porque o ajudou terminou com a letra U. Ou seja, uma vogal, terminou com um som vocálico, obrigatoriamente vai pedir um pronome vocálico. Então, esse a não é o complemento do verbo ajudar, quem ajuda, ajuda alguma coisa? Então, é porque funciona como objeto direto. Tranquilo? Agora, olha o próximo exemplo. Eu coloco assim, ó, ajudaram a moça. Nesse contexto, mais uma vez, quem ajuda, ajuda alguém. Então, tem um verbo transitivo direto. Só que ajudaram. Terminou com a letra M. Terminou com um som nasal. Se terminou com um som nasal, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um pronome nasal. E aí vai ficar ajudaram na. Tranquilo? É óbvio que aqui nesse contexto também vai funcionar como objeto direto. Agora, se eu escrevo assim, o aluno fez o trabalho. Galera, se eu coloco o aluno fez o trabalho, nesse contexto quem faz, faz alguma coisa. Mais uma vez um verbo transitivo direto e o trabalho funciona como objeto direto. Show? Show de bola? Agora, vou substituir por um pronome. Se é o trabalho, está no singular masculino, então vou substituir pelo o, correto? Só que eu vou dar uma olhada na terminação verbal. E terminou com a letra Z. Se termina em R, S ou Z, o que eu faço? Eu corto e acrescento um L. Então vai ficar o aluno fê-lo. E Sidney, o aluno fê-lo não deveria ficar
o aluno o fez? Não, meu querido. Se o sujeito está explícito na frase, tanto faz a colocação pronominal. O pronome pode aparecer antes do verbo ou depois do verbo, é forma facultativa. Então a frase, o aluno fê-lo, está correto. Eu cortei o Z e acrescentei o L. Show de bola? Tranquilinho? Então agora sim a gente pode ir para a questão 4, porque eu já te mostrei como é que funciona a parada. Tranquilo? É por isso que existe aquele filo porque quilo, fiz porque quis. Show? Então vem aqui comigo, ó. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Letra A, chegamos ao colégio. Quem chega, chega a algum lugar. Então, tá correto. Letra B, sua atitude implicará demissão. E sim, isso daí tá errado. Não tá errado não, galera. Ó, o verbo implicar, ele pode ser verbo transitivo direto, pode ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição em, e ele pode ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição com. Quando é que ele vai ser verbo transitivo direto? Quando estiver no sentido de acarretar. E é assim que as bancas gostam de utilizá-lo. Quando é que ele vai ser transitivo indireto, regido pela preposição em? Quando estiver no sentido de envolver-se. E a gente quase não utiliza isso. Quando é que ele é verbo transitivo indireto regido pela preposição com? Quando estiver no sentido de perturbar. Então, meu querido, anota aí 3 frases. Posso ditar? Anota aí. Primeira frase. Já temos aqui. Olha só. Sua atitude implicará demissão. Diz pra mim. O verbo implicar ali está no sentido de perturbar? Não. Está no sentido de envolver-se? Não. Está no sentido de acarretar. Se está no sentido de acarretar, é verbo transitivo direto e pede o quê? Objeto direto. Show? Mas no dia a dia, a gente tem o hábito de falar que o que implica em alguma coisa. Isso está errado, é contexto informal. Para a NGB, aqui, o verbo implicar no sentido de acarretar, ele não pede preposição. Então, eu sou capaz de apostar o meu lindo corpinho, como no dia do concurso, o cara vai colocar o verbo implicar no sentido de acarretar, para você confundir, achar que tem a preposição em e não vai ter. Tranquilo? Agora, anota aí as outras 2 frases. No sentido de envolver-se. Anota aí, ó. Lula implicou-se em problemas de corrupção. Repetindo, Lula implicou-se em problemas de corrupção. O verbo implicar aí, agora foi utilizado no sentido de envolver-se. E só nesse sentido é que pede a preposição em. Seja sincero, a gente utiliza muito isso? Quase nunca. Agora, anota uma frase para a preposição com. O Pedro implicou com o guarda. Está no sentido de acarretar, de envolver-se ou de perturbar? De perturbar, não é verdade? Mas vamos ser sinceros, galera. No dia da prova, o cara vai colocar no sentido de acarretar. Porque não vai ter preposição, mas você, pelo hábito de escutar as pessoas falando e até mesmo de falar com a preposição em, vai sentir falta dela e vai querer colocar. Mas na verdade não vai ter. Tranquilo? Então a letra B, ela está correta. Dá uma olhada nas outras para saber por que elas estão erradas. Aliás, eu não quero marcar, eu não quero marcar a correta não, eu quero marcar a incorreta. Então a B ela também está correta, né, galera? Ainda não é a minha resposta. Então olha só aqui comigo, ó. A B ainda não é a resposta, Sidney. Dá uma olhada na letra C. Ele namora com uma aluna do 2º ano. E sim, tá certo não. Verbo namorar é verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém. É óbvio que no dia a dia a gente tem a mania de falar que o Pedro namora com a Paula. Mas isso para a NGB está equivocado. Pedro namora a Paula. A Bruna namora o João e não com o João. Então o verbo namorar, ele não pede a preposição com. Ele não pede preposição, simplesmente assim. Então, para ficar correto, eu tiro a preposição com e vai ficar o que, galera? Vai ficar ele namora uma aluna do 2º ano. Então, a questão 4, a resposta é letra E. Só por desencargo de consciência, dá uma olhada nas outras alternativas. Letra D. Eles eram fiéis ao amigo. Diz para mim, a palavra fiel. Quem é fiel a alguém. Exigiu a preposição a, não exigiu? Então, também está correto. E na letra E. O presidente assiste em Brasília. Você não já viu aqui comigo que o verbo assistir, no sentido de morar,
ele é verbo intransitivo e vai trabalhar com a preposição em, que vai indicar a localidade, então, mais uma vez, está correto. Sem sombra de dúvida, a questão 4 tem como resposta a letra C. Show? Então, vamos para a próxima alternativa, quer dizer, a próxima questão. Acompanhe comigo agora, ó. Não há erro de regência verbal em. Então, meu querido, você já está percebendo que as questões trabalhadas em concursos, muitas das vezes trabalham verbos que a gente utiliza no dia a dia. E aí é que está o problema. Se eu utilizo no meu cotidiano de forma equivocada, eu vou acabar errando no concurso. Agora, se eu comecei a perceber que eu tenho um processo informal e um processo formal e estou me policiando, eu vou tirar de letra as questões. Então, olha a letra A. Tá assim, ó. Altos salários são dados os jogadores sem terem ficado nos bancos escolares. Diz pra mim, galera. Quem dá alguma coisa a alguém, não é? Então, aqui. Altos salários são dados os jogadores ou aos jogadores. Nesse contexto não está dando a alguém? Então, aqui, ó, tem erro. Faltou a preposição a. Letra B. Falta de punição implica violência. Acabamos de ver. Verbo implicar no sentido de acarretar não pede preposição. Ele vai pedir simplesmente um complemento sem preposição. Então, vai implicar alguma coisa. Então, verbo transitivo direto e violência, objeto direto. A questão 5 tem como resposta a letra D de dado, B de bola, D de dado. Olha só, eu sou capaz de apostar uma parte do meu corpo, como sempre vão colocar o verbo implicar no sentido de acarretar, tá? Só não pode querer exigir depois. Sim, você falou que né, tem gente que faz isso. Pô, vou procurar agora no banco de questões questões dos concursos e se eu achar, eu vou querer uma parte do corpo do Sidney. Pode ser um dedo, um braço, só não pode ser, sabe lá, né? Ó, não vem com pederastia pra cima de mim não, tranquilo? Então vem aqui, ó, dá uma olhada na letra C, ó. Muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que pessoas honestas. Vimos no bloco passado, quem prefere algo a outro. Então aqui, ó, muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que, opa, não é a expressão do que, é a preposição a. Então, ó, muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais a pessoas honestas. Show? Então, olha a letra D. Todos assistem os programas de televisão. Não está no sentido de presenciar, de ver? Então, vai ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, todos assistem aos programas de televisão. E na letra E? A letra E é cabulosa, hein? O povo esquece rapidamente dos crimes que abalam a cidade. Tenho certeza que muitos de vocês marcaram a letra E. Agora, preste atenção nisso. Verbos esquecer e lembrar, quando eles estiverem sozinhos, eles são verbos transitivos diretos. Agora, quando eles estiverem acompanhados de um pronome, funcionando como um verbo pronominal, eles passam a ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Como assim, Cid? Então, olha aqui, ó. Eu coloco o verbo lembrar e o verbo lembrar e o verbo esquecer. Eles vão funcionar da mesma forma. Eles sozinhos vão ser verbos transitivos diretos. Então, quem lembra, lembra alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Agora, quando eu coloco o verbo lembrar, assim como o verbo esquecer, mais um pronome, ele passa a ser um verbo pronominal e, consequentemente, vai mudar a sua regência. Então, ele vai ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. E quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. E quem se lembra de alguma coisa. Olha o que o camarada fez aqui na nossa sentença. Ele colocou o povo esquece, vírgula, rapidamente, vírgula, dos crimes que abalam a cidade. Então, galera, ele ainda colocou um adjunto adverbial isolado, né, intercalado ali, para atrapalhar a tua compreensão. Agora, retira aquele adjunto ali. Retira.
E perceba que eu simplesmente coloquei o verbo esquecer sozinho. Verbo esquecer sozinho, ele é verbo transitivo direto. Então, não posso dizer o povo esquece dos crimes. Eu devo dizer o povo esquece os crimes. Para eu colocar dos crimes, tem que ter um pronome ali. Ou seja, o povo se esquece dos crimes. Entendeu? Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. E quem se esquece de alguma coisa. Então, a resposta da questão 5, letra B de bola. Vamos para o próximo slide. Questão 6, galera. Em qual das sentenças abaixo a regência verbal está em desacordo com a norma padrão? Então, galera, letra A. Esqueci-me dos livros hoje. Acabamos de ver que o verbo esquecer sozinho é transitivo direto. E o verbo esquecer com o pronome, ele é transitivo indireto, regido pela preposição de. Então, se eu simplesmente colocasse esqueci, esqueci os livros. Agora, eu coloquei esqueci-me. É um verbo pronominal. Então, ele vai exigir a preposição de. Esqueci-me dos livros. Tá certinho. Só que eu quero a errada. Letra B. Sempre devemos aspirar a coisas boas. O verbo aspirar, ele pode ser verbo transitivo direto quando estiver no sentido de respirar. Então eu digo assim, ó, Maradona aspirou o ar puro da montanha. Então é verbo transitivo direto. E o ar puro da montanha, objeto direto. Agora, se o verbo aspirar estiver no sentido de desejar, almejar, objetivar, ele vai ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, ó, Maradona aspirou ao cargo de técnico da seleção argentina. Nesse contexto, está no sentido de respirar ou no sentido de desejar? No sentido de desejar. Por isso é um verbo transitivo indireto que exigiu a preposição a. Tranquilo? Então aqui, quando eu digo sempre devemos aspirar a coisas boas, está no sentido de respirar ou de desejar? De desejar. E é por isso que aquela preposição ali é obrigatória. Então está correto? Letra C. Sinto que o livro não agradou aos alunos. O verbo agradar, ele pode ter algumas nuances. Normalmente, a gente trabalha duas. Ele pode ser verbo transitivo direto, quando for no sentido de acariciar. Ou verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, quando estiver no sentido de satisfazer, de dar agrado. Então, eu digo uma frase assim, ó. Não é bom agradar demais as crianças. E coloco sem a crase. Ou seja, coloquei apenas um artigo. Se o verbo agradar, no sentido de acariciar, é transitivo direto, e eu coloco as crianças sem a crase, é porque o camarada pode ser um pedófilo. Estão entendendo o processo? Agora, no sentido de satisfazer, no sentido de dar agrado, aí é verbo transitivo indireto e está tudo bem. Então, se eu digo assim, ó, é bom agradar as crianças, e eu coloco a crase ali, então eu estou sabendo que teve a preposição a. Então, galera, foi no sentido de satisfazer, de dar agrado. Show? Então, aqui quando eu digo, sinto que o livro não agradou aos alunos, é no sentido de acariciar? O livro está ali, ó, acariciando os alunos? Não, o livro está o quê? Satisfazendo os alunos. Então, é verbo transitivo indireto e realmente exigiu a preposição a. Então, ó, está correto. Letra D. Ele lembrou os filhos dos anos de tristeza. Nesse contexto, ele lembrou alguém de alguma coisa. Está correto. Ah, sim, mas eu pensei que era sempre quem lembra alguma coisa a alguém, ou lembra alguém de alguma coisa. Eu não pensei isso, Cisne. Você que está vindo com isso. Eu só pensei que quem lembra alguma coisa e quem se lembra de alguma coisa. Esse outro contexto aí, como se fosse um verbo informar, um verbo avisar, cientificar, notificar, eu nunca parei para pensar. Galera,
tudo na língua portuguesa depende de contexto. É claro que eu posso fazer uma sacanagem aqui e empregar num contexto errado, mas eu vou te dar uma dica. Por mais que isso daqui tenha confundido a tua mente, o que você vai fazer na hora de resolver uma questão no concurso público? Você tem de olhar todas as alternativas por desencargo de consciência. Por que o aluno erra muita crase? Porque ele só olha para o termo anterior, quando na verdade ele também tem de olhar para o termo posterior. Então ele vê um verbo pedindo a preposição a, ele, opa, tem crase, mas ele esquece de olhar para o termo posterior. Aí de repente é um substantivo masculino, uma palavra no plural, que não vai admitir artigo, consequentemente não vai ter a crase, e aí ele erra a questão. E isso também acontece aqui. Ele vê uma sentença em que ele estranha, e aí ele vai lá e coloca como resposta. Mas basta ele olhar tudo, que ele vai ver que vai ter uma muito errada. Olha aqui, na letra E. Fomos no cinema. Se foi a algum lugar. Então fomos ao cinema. Ontem assistir o filme. Se está no sentido de presenciar, de ver, é assistir ao filme. Então, sem sombra de dúvidas, a letra E é a minha resposta. Então, a letra B, naquele contexto ali, está certo. Então, ó, ele lembrou os filhos dos anos de tristeza. Lembrou alguém de alguma coisa. Show de bola? Tranquilidade? Então, vamos para a letra... Para a letra não, é para a questão 7. Oh, meu Deus, passa aí. Questão 7 é tranquilinha. Então, olha aqui, ó. Ele lhe mandava poemas. O verbo da oração é. Aí ele pergunta se é verbo transitivo, se é verbo intransitivo ou verbo de ligação. Galera, nesse contexto, responde para mim. Quem manda, manda alguma coisa a alguém. Tanto é que apareceu o ler. E eu já sei que o ler é objeto o quê? Indireto. Então, nesse contexto, quem manda, manda alguma coisa a alguém, o que ele manda? Ele manda poemas. A quem? A ele ou a ela. Tanto faz, né? Se é ele está mandando a ela. Sabe-se lá? Hoje em dia está tudo muito liberado. Então, galera, se quem manda, manda alguma coisa a alguém, exigir um complemento sem preposição e outro com preposição. Se trata, portanto, de um verbo transitivo direto e indireto. Tem como resposta a letra D de dado. Show? E sim, estou ficando fera nisso, hein? Tá muito tranquilo, hein? Vamos começar a dificultar um pouco, hein? Olha a questão 8. Aí você olha muitas frases, muita coisa grande, né? Assusta. Aí você fica desesperado. Agora eu vou te dar um bizu. Quando eu tenho uma questão em que o camarada te dá um comando no enunciado, basta você procurar aquilo que está dentre as alternativas, igualzinho àquilo que está no enunciado. Então, olha o enunciado. Considere o comportamento do verbo em destaque, empregado no texto 2, quanto à sua regência em para dar sabor e aroma aos alimentos. Galera, eu não tenho o texto, mas eu tenho um fragmento do texto que já me serve. O que eu vou fazer agora para poder responder essa questão? Eu devo saber qual é a função daquele verbo no enunciado. Então, olha aqui comigo, ó. Deixa eu mudar a cor da canetinha, deixa eu colocar vermelhinho, que eu estou achando mais bonito o vermelhinho, ó. Galera, nesse contexto, quem dá alguma coisa a alguém. Então, aqui, ó, quem dá alguma coisa a alguém. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. A coisa, objeto direto. A quem ou a que foi dado? Meu objeto indireto. Olha o comando da questão. O trecho do texto 2, cujo verbo apresenta a mesma regência é. Ou seja, eu vou agora, dentre as alternativas, procurar um verbo transitivo direto e indireto. Portanto, precisa de 2 complementos. Só de olhar a questão, mesmo sem saber como funciona cada verbo, é só você procurar aquele camarada que te apresenta 2 complementos. Letra A, apresenta. Letra B, apresenta. Letra C, apresenta. Letra D, apresenta. Letra E, apresenta. Apresenta. Então, você já está sabendo fazer uma questão. Então, quando eu digo aqui na letra E, enviar as moléculas às fábricas de alimento, nesse contexto, quem envia, não envia alguma coisa a alguém ou a algum lugar, não é verdade? Então, aqui, ó, verbo transitivo direto e indireto. As moléculas, objeto direto. E as fábricas de alimento. Olha a crase aqui, ó. Olha a preposição. Então, aqui, objeto indireto. Sem sombra de dúvidas, a questão 8, a resposta é a letra E, meu companheiro.
Show? Show de bola? Então, se você der uma olhada ali nas outras, você vai perceber ou que é verbo transitivo direto ou que é verbo intransitivo. Show? Então, vamos para o próximo slide. Essa daqui é linda. Trabalham as questões bacanas. Então, vamos lá. Ó. Segundo diria o professor Carlos Góes, mencionado no texto 2, a frase cuja regência do verbo respeita a norma padrão é... Vou fazer o seguinte, vou dar E para A. Na letra E está assim, ó. Todos aspiram o término do curso. Galera, verbo aspirar. Verbo aspirar ou no sentido de respirar ou no sentido de almejar. No sentido de respirar, sem preposição. No sentido de desejar, objetivar, almejar, vai exigir a preposição a, não é verdade? Então aqui, ó, todos aspiram o término do curso. Eu estou respirando o curso ou eu estou desejando isso daí? Eu estou desejando. Então, é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então aqui ficou faltando a preposição a. A frase correta, todos aspiram ao término do curso. Show? Depois, assistimos uma aula brilhante. No dia a dia a gente fala assim o tempo todo. Agora, galera, o verbo assistir, no sentido de presenciar, ele exige a preposição a. Então aqui, ó, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ó, assistimos a uma aula brilhante. Show de bola? Olha a próxima. Deve-se obedecer o português padrão. Galera, o verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, olha o que acontece com ele. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, são verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. Então, quando eu digo deve-se obedecer o português padrão, está errado, porque deve-se obedecer ao português padrão. Letra B. Os professores avisaram aos alunos da prova. E se é essa a resposta? Não! Vamos lá. Quem avisa, avisa alguém de alguma coisa ou alguma coisa a alguém. Portanto, vai pedir um objeto direto e um objeto indireto. Importa a ordem? Não, não importa a ordem. Primeiro pode aparecer o direto ou o indireto, tanto faz. O que eu não posso ter, eu já falei isso para você, eu não posso ter dois objetos diretos, se o verbo for transitivo direto e indireto, e não posso ter dois objetos indiretos, caso o verbo seja transitivo direto e indireto. Obrigatoriamente eu tenho que ter um direto e outro indireto. Então, quando eu digo os professores avisaram aos alunos da prova, eu tenho dois complementos com preposição. Está errado. E para ficar correto, basta tirar uma preposição, por exemplo. Os professores avisaram os alunos da prova. Tranquilo? Porra, se a letra A tá certa, você falou que verbo mais pronome, eu tenho que colocar preposição, tudo bem. Mas você disse que quando termina com letras R, S ou Z, eu vou colocar o los e não o nos. Aquilo dali não está errado? Galera, isso se o pronome funcionar como objeto direto. Quando eu digo ali, esquecemos-nos daquelas regras gramaticais, o nos está funcionando como objeto direto? Claro que não, está funcionando como sujeito, ó, nós esquecemos. Então, meu querido, aqui eu tenho um verbo pronominal. Então, se eu tivesse colocado esquecemos, eu ia ter um verbo transitivo direto. Aí eu ia dizer assim, ó, esquecemos aquelas regras gramaticais. Agora, como eu coloquei um pronome, esquecemos-nos, verbo esquecer mais pronome, passa a ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Então, esquecemos-nos daquelas regras gramaticais. Show de bola? Tranquilinho? Estão entendendo? Então, galera, vocês perceberam que no início eu fiquei com vontade de sair escrevendo tudo. Mas não tem a necessidade de eu escrever tudo. Você pode anotar, até mesmo porque eu espero que você esteja aí com a gramática em suas mãos e vai acompanhando, dando uma olhada nos principais verbos, naquela lista tradicional dos verbos, né, da regência dos verbos. Verbo assistir, aspirar, almejar, agradar e por aí vai, né?
verbo notificar, verbo preferir. Então, galera, você, ao presenciar aqui a minha aula, vai anotando direitinho o que eu vou falando, por mais que eu não escreva. Quando eu escrevo é porque eu sinto muita vontade de escrever e eu acabo escrevendo. Mas vocês estão percebendo que é uma mesa eletrônica, então minha letra fica muito feia. Eu fico até constrangido de colocar essa letra horrorosa aqui para você, mas a minha letra é bonitinha. É porque vocês não estão tendo a oportunidade, porque é online. Mas no quadro, lá no presencial, fica linda, fica muito melhor do que eu, né? Porque eu já apresento um professor feio, tem que apresentar uma letra bonitinha. Então, galera, ó, eu vou parar aqui na questão 9, porque o tempo desse bloco acabou. No próximo bloco, a gente continua a partir da questão 10 e bota para quebrar. Tranquilo? Ó, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Até daqui a pouco. Show!